Vamos bater um papo? A gente sempre acha que Deus ele só vai falar conosco no momento em que nós dobramos os joelhos para falar com ele. Na verdade, a gente acha que falar com Deus é somente o dobrar dos joelhos, né? É tirar um momento do nosso dia a dia, dobrar o joelho e ir lá falar com ele, quando na verdade Deus fala conosco a todo momento, em que a gente se dispõe para ouvi-lo, em que a gente está atento, né? E tem dias na minha vida que eu estou muito pensativa, em que eu estou lembrando tanto coisas do passado, coisas que eu vivi, coisas que eu aprendi com a minha família. Eu sou muito assim de observar coisas que nós vamos levando dos nossos familiares, né? Igual, por exemplo, pela misericórdia do Senhor eu louvo. E eu lembro muito claramente, com muita saudade, do meu avô. Essa semana eu tava lembrando dele, né? E eu até cheguei a pensar como hoje em dia é importante a gente registrar esses momentos, né? Que a gente hoje em dia tira foto, filma, grava reels, grava tudo que acontece na nossa vida. E esses dias eu tava lembrando do meu avô e ele tinha um violão verde que ele tocava, né? E a minha lembrança dele desde a infância é isso: ele com aquele violão tocando, indo pra igreja todos os dias, fazendo várias coisas, né? E eu tava pensando, nossa, eu não tenho nenhum vídeo. Eu sei que tem vídeos dele, porque eu tenho a recordação de ter visto uma vez um vídeo dele no Facebook que um familiar meu postou, mas não temos assim vídeos e fotos igual temos hoje em dia, né, de tudo que a gente faz. E aí, esses dias eu tava lembrando dele e lembrando que tinha momentos no meu dia, na minha infância, em que a gente pegava a harpa cristã, com aqueles hinos clássicos, né? E nós louvávamos até o 400 e pouco, dependendo da harpa, até o 500 e pouco, que tinha os corinhos no final, né? E claro, a gente ia louvando de um em um, mas conforme nós conhecíamos. Então, conhecia o 1, o 2, o 3, né? Que é Chuva de Graça, Saudosa Lembrança, Plena Paz e Santo Gozo. E vai indo. E, gente, a maioria eu ainda lembro o número. Tem uns que não, mas até hoje, às vezes a pessoa chega e pergunta: oh, você sabe o número daquele hino lá? Eu, ó, é tal. Então a grande maioria eu acabo lembrando. E nisso eu vejo a importância, como é importante criar os filhos da criança na igreja, na presença do Senhor, porque até hoje tem muitas coisas que eu lembro da época que eu ia pra igreja quando criança, né? Então até hoje eu lembro de assim, de hinos, pregações, cultos, de quando eu era criança. Eu prestava atenção, tinha muita coisa que eu não entendia, mas tinha muita coisa que até hoje assim foi plantada no meu coração. E nisso eu vejo a importância, né, de ser criado dentro da igreja, mas não é o assunto aqui hoje, não é isso. E aí eu estava lembrando do meu avô e lembrando dessa herança, porque é uma coisa que eu penso muito, é no propósito que a gente tem como um ser humano, ó, final de ano, como é, né? Então, pera aí que eu vou pausar e aí eu volto. É óbvio que nós vamos ter barulho, vai ter coisas aqui para atrapalhar, mas aí qualquer coisa eu pauso, volto e a gente vai editando para ficar legal. E aí eu tava lembrando dessas coisas. Eu penso muito no propósito que a gente vai deixar como ser humano. No sentido de que um dia nós não vamos mais estar aqui, mas o que é que as pessoas vão lembrar da gente, sabe? O que é que a gente vai deixar como legado? E muitas das vezes a pessoa vê como um legado algo material, como empresas, como fazendas, algo material, algo a ver com dinheiro. E é muito bom, né? É muito bom. Quem não queria ter uma fazenda? Ou algo assim, uma empresa, alguma coisa do tipo. Mas não é disso também que a gente quer falar aqui. E eu tenho certeza, porque assim, o meu avô ele já era bem velhinho nessa época. Então se ele estivesse vivo hoje, ele estaria muito mais velho. E quando ele louvava, ele não tinha noção, porque eu tinha por volta de uns 4, 5 anos, com 6 anos, não tenho dúvidas que eu louvava com ele, e ele não tinha ideia que aquele momento que a gente tinha de louvar ia refletir hoje, aos meus 28 anos, quase 30 de idade. E de vez em quando eu me pego lembrando desses momentos, né? Ó a Penélope mexendo na câmera. E esses dias foi mais um dia em que eu tava lembrando desse momento, né? Em que eu ficava louvando com ele. Muitas das vezes até era cansativo, porque se deixasse era o dia todo louvando. E tinha época que eu tava afim de louvar
E tinha momentos que não, mas eu acabava louvando pra agradar. Eu já tinha meio com uma coisa assim de, não, ele já é velhinho, vou louvar e tal. E hoje eu sinto uma saudade disso. Como é, né, a nossa vida? Assim, a gente faz as coisas, né, na infância principalmente, e a gente faz aquilo meio que no automático e tal, e a gente não imagina, mesmo os nossos pais falando, quando você crescer você vai sentir falta e tudo mais, pra gente é balela, né? E hoje eu sinto uma falta, assim, e hoje, se ele tivesse vivo, eu queria perguntar tanta coisa, porque eu gosto de falar com pessoas mais velhas, sabe? Porque a gente aprende muito com eles, então tem muitas coisas que eu gosto de perguntar. Eu gosto de tentar entender como eram outras épocas, então muitas das vezes eu me pego vendo vídeos antigos, para ver como que era a cidade, aquela época e tudo mais. Não que eu quisesse viver naquela época, longe disso, mas eu acho muito interessante, né? Tranquilo, até aí, ok. Lembranças vai, lembranças vêm. Quando foi esses dias, eu tava deitada e aí eu comecei a rolar Instagram antes de dormir, que é bem nessas horas que a gente faz essas coisas, né? Que nem deveria. Vídeo vai, vídeo vem. Começou a aparecer um monte de tragédia, coisa péssima, né? Antes de dormir. Que é pra cabeça da pessoa já ficar mais pirada, porque já é, né? Aí um pior que o outro, meu Deus do céu, meu Deus, mas que mundo terrível, que mundo podre, pai. Porque tem horas que a gente olha para o mundo assim, e me incluo nisso, sabe? Assim, a gente como ser humano é tão podre, tão ruim, tão maldoso, sabe? O ser humano, ele tem, ao mesmo tempo que ele tem a inteligência de fazer algo maravilhoso, como, por exemplo, eu vejo, assim, a medicina, sabe? Eles têm a capacidade de poder fazer voltar uma pessoa a ter movimentos, a ter locomoção quando sofre um acidente, né? Consegue desenvolver a fala de uma criança que tem dificuldade de falar, faz cirurgia, coração, cérebro, sabe? O ser humano tem a capacidade de fazer negócios assim, sabe? Olha o nosso mundo de hoje, vivendo de internet. Hoje em dia a gente consegue se comunicar assim tão fácil, tão rápido, né? Enfim, o ser humano, ao mesmo tempo que tem a capacidade de fazer coisas extraordinárias. Olha o avião, gente, o avião, como que aquele negócio enorme, sabe, voa. É uma coisa extraordinária e que a gente não observa no nosso dia a dia. Aquilo pra gente é tão automático, sabe? Tão assim, a gente não observa. Mas quando a gente dá aquela desacelerada, que a gente passa assim a observar, nossa, quanta coisa, né? E aí, eu tava vendo as tragédias e tal, e o ser humano é esses dois extremos, né? Ao mesmo tempo que ele faz essas coisas boas, ele tem a capacidade de fazer coisas terríveis, que igual um canal que eu assisto que ele fala que se fosse um roteiro de filme, você ia falar que eu exagerei, de tão pesado que é. E aquilo me deu angústia, aquilo assim. E não é que essas coisas assim, normalmente não mexe tanto comigo, não. Assim, eu até gosto de acompanhar, porque eu tinha muito interesse na questão de perito criminal, eu achava muito interessante. Então eu sempre acompanhei casos e tal, mas sempre com limite. Quando eu via que aquilo já tava me deixando pesado, eu evitava ver. Aí esse dia eu não tava procurando, mas como é um hábito ver, começou a aparecer bem na hora errada, que é na hora de eu ir dormir, na hora de eu esfriar a mente, pensar em Jesus e dormir, não. Aí eu vendo aquilo, e eu, gente, onde esse mundo vai parar? E aquilo me deu um desgosto, né? Eu começando a pensar, gente, não tem mais jeito, esse mundo já era, o ser humano já era, melhor tacar fogo em tudo e já era, sabe assim? Já pensando pior. Me aparece um vídeo. Me dá até vontade de chorar só de pensar. E eu até comentei com meu esposo. O rapaz, ele vai lá e ele vai naquelas pessoas mais velhas e mais inocentes. E ele fala, ô Penélope. Penélope, ela fica chutando aqui a câmera, gente. Ó, aí, nesse vídeo, o rapaz, ele chega na pessoa e fala que a pessoa vai ter que servir ao exército, né? E como são pessoas, assim, que não tem tanto acesso e tal, eu acho que até eu acreditaria um pouco, viu? Não vou mentir, não. Se batesse alguém aqui na minha porta do nada, dependendo do que fosse, eu ia ficar tipo, como assim? Eu ia meio que dar uma acreditada, mas. Enfim.
E ele chega lá na porta da pessoa e fala que a pessoa vai ter que ir servir no exército. Aí ele falava Venezuela ou então ele falava o outro país lá que também tá em guerra, sem ser Israel. Um que eu esqueci agora, me fugiu um nome, se eu lembrar, eu coloco aí o nome. E ele chega numa senhora, creio, enfim. Aí ele chega lá e fala, né, que ela vai ter que servir ao exército. Aí ela com aquela vozinha mansa, assim, é uma senhora, né? Ela fala assim, ah, não vou não, meu filho, eu não posso ir, eu tenho esse menino aqui pra cuidar, cuido dele desde criança. Numa inocência, numa pureza, gente. E aí tem um menino, que eu acho assim, que ele deve ter uns 8 anos de idade. E aí ele abraça ela chorando, né? Ai, gente, eu fico com vontade de chorar também. Ele abraça ela chorando. E ela fala que cria ele desde criança, não sei o porquê, não sei nem se estava escrito na legenda, que eu cheguei a ler, mas não lembro, porque pra mim não. Mas parece que ela cria ele desde criança, né? E ela fala, não, eu amo muito ele, muito assim. Mas ela falava com pureza, com inocência, gente, com amor tão fundo. E aí na hora Deus falou comigo. Porque é aquele sentimento de tipo, ai, taca fogo em tudo que já era. Porque a gente começa a pensar, por que Deus morreu? Por nós que somos tão pecadores, somos tão falhos, sabe? E aí eu vi o amor naquela mulher, pela atitude dela, pela fala dela, pela simplicidade, sabe? Aí Deus falando assim, olha, foi por ela também, sabe? É muito lindo isso, gente. Todos nós, inclusive essa moça. Nós somos falhos, nós somos pecadores, sabe? A gente tem pensamentos e atitudes que só o Senhor para ter misericórdia. Mas tem os remanescentes, sabe? Tem aqueles assim que dá vontade de pôr numa caixinha. E quando eu vi o amor daquela mulher para com aquele menino, assim, é como se eu sentisse até o amor de Deus para conosco, sabe? Do porquê que ele se entregou naquela cruz, do porquê que de que valeu a pena, porque tem hora que o negócio é tão feio que a gente fala, Deus, morreu à toa, porque a gente não presta. E aí ele, tipo, falando, olha, foi por ela. E não só por ela, foi por mim, foi por você, foi por esses, né, que não vou nem... Não dá, gente, é difícil. A gente tem que treinar o amor ao próximo. E aí o Senhor falou comigo e aquilo trouxe paz ao meu coração, sabe? Aquilo me trouxe alegria, me trouxe um conforto, me trouxe esperança, sabe? De que ainda vale a pena refletir, ainda vale a pena lutar, ainda vale a pena sonhar. E por que eu tô compartilhando isso com vocês? Porque eu acho interessante, tem momentos que a gente tá pensativo, que a nossa cabeça tá assim. E eu achei interessante, assim, porque eu sou, pela misericórdia de Deus, pra mim é comum Deus falar comigo dessa forma, né? Que igual eu iniciei falando que a gente acha que Deus só vai falar conosco naquele momento, assim, que a gente tá de joelhos ou quando vem alguém entregar algo. Graças a Deus, assim, eu me libertei desse cabresto, sabe? Eu sei que Deus fala conosco a todo momento, mas pra mim foi tão gostoso ouvir Deus falando comigo dessa forma, assim, sabe? Ele me lembrando, assim, do porquê que ele fez, sabe? Do porquê que ele morreu pela gente. E eu queria compartilhar isso com vocês. Foi muito legal. Ó, amor? Tô gravando o primeiro vídeo do YouTube, que você vai me ajudar a... É? É. Tá bom. Então, oi. E aí, pessoal, tudo bem? Penélope. Bom, galera, se inscreve, compartilha. Ó, Penélope chutando de novo. E até a próxima.